Oi pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar um bocadinho com vocês em relação à Starlink e às últimas novidades que estão a afetar esta empresa do Sr. Elon Musk, que tem sempre aqui umas visões incríveis do mundo e que de repente nos fornece aqui uns serviços altamente disruptivos para aquilo que era a nossa realidade, como a sua internet por satélite e não só, mas neste caso vamos analisar a internet por satélite. Bom, para quem acompanha aqui o Viciado Comenta sabe que eu já tive a oportunidade de analisar 2 ou 3 vezes aqui questões relacionadas com a Starlink. Numa primeira fase fiz aqui uma entrevista ao Eduardo, que é um streamer que utiliza a internet intensivamente, mas que estava numa zona onde a fibra não lhe chegava e, portanto, a banda larga móvel também não estava a ter um serviço minimamente aceitável para o tipo de consumo dele. Dei-vos a conhecer uma experiência em que a Starlink foi um verdadeiro lifesaver para alguém que depende da internet para os seus rendimentos. E depois, mais à frente, analisei os aumentos de preços que a Starlink acabou por fazer com a criação. Na altura havia 2 pacotes de serviço da Starlink e de repente passou a haver 3, fizeram ali uma reformulação dos tarifários e um aumento de preços, e agora estou aqui de volta para analisarmos mais um aumento de preços e perceber que tipo de consequências é que isso tem, ok? Meus amigos, antes de começarmos, vou-vos só pedir aquela coisa rápida. Eu agora já nem vos chatei com tudo, só vos peço uma coisa: deixem o vosso like no vídeo. É absolutamente fundamental que vocês deixem like no vídeo para que o YouTube compreenda que vocês gostaram e aumente também o alcance aqui do nosso vídeo, ok, meus amigos? Bom, então o que é que aconteceu? O Sr. Elon Musk voltou a mexer nos preços da Starlink. Não mexeu no preço do tarifário, mas criou aqui uma nova taxa, que é a taxa da mensalidade do aluguer do kit, ok? Bom, antes de começarmos aqui na análise propriamente dita, deixem-me-vos dizer uma coisa. A Starlink, a determinada altura, eu disse isso aqui no Viciado Comenta e continuo a dizer, é a única alternativa que de repente entra num país e diz: eu tenho cobertura em 99,9% do território nacional. Ok? Vamos imaginar, por exemplo, o caso da Digi. A Digi entrou em Portugal e quer ter cobertura de internet fixa com o seu serviço de fibra. Vejam o tempo que a Digi está a demorar a ter uma cobertura nas grandes zonas urbanas e multipliquem isso pelo número de anos que vai demorar a ter uma cobertura, fibrar o país, como diz Ana Figueiredo, ok? Vejam, por exemplo, o caso da Mel, da NOS e da Vodafone, que estão em Portugal há várias décadas e percebam que ainda não chegou a todo o território. Portanto, entendam a magnitude do projeto da Starlink em conseguir ter um projeto que simultaneamente oferece um serviço bastante aceitável e ao mesmo tempo oferece um serviço assim. Ou seja, de repente, a única coisa que o Elon Musk precisa é de fazer chegar os equipamentos a esse país, às moradas das pessoas que têm interesse em utilizar o serviço, em contratar o serviço, e a partir daí é apontar para lá os satélites, fazer lá as medidas técnicas que ele tem que fazer e um país inteiro tem cobertura. Isto já mudou guerras, isto já permitiu combater ditaduras, como é o caso do Irão, e isto é absolutamente fundamental. Mas olhando para um contexto mais micro, cá em Portugal, para muita gente, por exemplo, como é o caso do Eduardo, que eu entrevistei, que de repente precisa de fazer transmissões em direto durante várias horas e ter um consumo significativo durante um mês, a banda larga móvel não é uma opção incrível por causa das políticas de utilização responsável, por causa das poupanças de energia que leva a que durante os períodos noturnos grande parte das bandas sejam desligadas e depois tu estás dependente daquilo. Então e agora se estiver a fazer uma transmissão ao vivo a partir das 2, 3, 4 da manhã, então o meu serviço cai abruptamente porque eu de repente não tenho as bandas lá ligadas porque eu não mereço, porque eu sou só um e então, epá, aguenta lá os teus cavalos, pá, porque eu tenho que poupar energia, não vou garantir isto aqui de trabalhar para te aturar, percebem? Isto são aquele tipo de problemas que a banda larga móvel nos leva. A Starlink não acontece assim. O satélite está lá sempre, está 24/7, os dados estão lá, se o número de satélites estiver dimensionado, é tudo ilimitado, podes estar à vontade, consome de manhã, de noite, de tarde, não precisas de estar-te a preocupar se tens fibra, se tens cobre, se o que é que tens. Basta que tenhas um sítio onde apontar a antena, pregas a antena e apontas-a para o céu e está tudo incrível, ok? Portanto, esta proposta é fundamental. O que é que aconteceu? Portanto, neste momento, eu estou a olhar só para a questão residencial, acho que é o que faz sentido. Neste momento, a Starlink tem 3 tarifários, ok? Portanto, o de 100 megabits, o 200 megabits e o Max, ok? Que é altamente ilimitado, prioridade nas redes e patati, ok? Bom, isto já deve me cortar daqui a nada, mas pronto. O que é que acontece? 35€ por mês, 100 megabits, 45€ por mês, 200 megabits, 65€ por mês, 65€ por mês,
o de até 400, portanto o ilimitado, ok? O que é que veio agora de novo? O que veio de novo foi esta taxa mensal aqui, ok? Portanto, esta taxa mensal aqui custa-vos 10 euros por mês. E, portanto, isto aumenta-vos o serviço dos 100 megabits para 45, o dos 200 megabits para 55 ou o max para 75 euros por mês. E isto já são valores que não são tão baixos quanto isso, ok? Porque é que eu acho que isto é absolutamente fundamental? Olhar para isto. Porquê? Primeiro, porque existe a opção de vocês comprarem o equipamento, ok? Existe a opção, sempre houve. Ou seja, tu chegas, compras o equipamento, tens o equipamento na tua posse e não te é cobrado mais nada. A questão era, muita gente, porque não queria fazer esse pagamento do equipamento à cabeça, acabava por contratar o serviço, ou seja, na condição de que no dia em que tu deixares de querer ter o serviço, devolves-nos o equipamento. Um bocadinho à semelhança daquilo que acontece com as operadoras em Portugal e no mundo, não é? Portanto, eles fornecem-te o router, fornecem-te a box, fornecem-te aqueles equipamentos necessários para que tu tenhas o serviço, na condição de que tu depois, quando deixares de ser cliente, vais pegar naquela tralha toda e vais-nos entregar. Ok? Mas eu não te vou cobrar uma mensalidade pelo aluguer do equipamento, a não ser que sejam serviços extra, ou seja, se quiseres uma segunda box, se quiseres um router qualquer XPTO com mais qualidade, se quiseres uma rede, os equipamentos de rede mesh, se quiseres amplificadores de sinal, pronto, isso depois podes alugar e comprar à parte, mas o mínimo, o que está estipulado para que eu tenha ao serviço, ou seja, o conversor de fibra, o router, a primeira box, essas coisas, isso está tudo no preço que eu pago na mensalidade e aqueles equipamentos são fundamentais para que eu tenha ao serviço. Assim como o equipamento da Starlink, a antena da Starlink, é fundamental para que eu possa ter o serviço da internet da Starlink. O que é que aconteceu? Havia uma política de implementação, ou seja, uma política de penetração do mercado. Vou analisar assim, um bocadinho como a Digi faz em Portugal, de é tudo preços baixos, não há aumentos todos os anos, a fidelização é curta, ou seja, para que os clientes comecem a confiar na marca e para que os clientes deem uma oportunidade à marca, é preciso que essa marca lhes transmita essa confiança através do preço, porque o preço é aquilo que atrai. E nós percebemos que a Starlink até há pouco tempo atrás tinha um preço que era até competitivo com aquilo que era as internets fibra em Portugal, ok? Antes de entrar a Digi então, era completamente ridículo os preços que se cobravam por ter apenas uma ligação fibra em casa, onde vocês iriam pagar quase 40 euros por mês com facilidade para terem uma simples internet, neste caso fibra. Pronto. O que é que acontece aqui? Neste momento, com estes preços, a Starlink começou a ter um peso significativo nos vários mercados europeus, as pessoas começaram a aderir, mas agora a Starlink está a aproveitar dessa situação, porque, por exemplo, para aquele rapaz que eu entrevistei, o Eduardo, não existe outra alternativa, e o serviço realmente está a funcionar. A questão é, esta medida do preço, por acaso o Eduardo até comprou o serviço e está livre disto, mas mesmo para aqueles que neste momento tenham o serviço alugado, ou seja, emprestado, não vão ser afetados, só os novos clientes daqui para a frente, mas isto é óbvio que é uma política de nós já temos um crescimento nos mercados, as pessoas já conhecem o nosso serviço, sabem que é um serviço bom, e está na altura de nós começarmos a rentabilizar um bocadinho isto, porque ao fim e ao cabo é só meter antenas a fazer e prestar ao pessoal, eu vou precisar de rentabilizar um bocado isto. Só que este serviço já vai começando a ficar com preço azedo e as velocidades já não são tão incríveis quanto isso, ok? E há sempre aqui pontos que o pessoal chama a atenção, que é o caso, por exemplo, do consumo de energia dos equipamentos, que pode parecer pouco, mas não é assim tão pouco a determinada altura da vossa vida, principalmente se estiverem em zonas em que os custos de energia não sejam assim tão baixos. Pedro, mas eu tenho painéis solares, mas eu não, até nem sou eu que pago a luz em casa, não me interessa muito isso. Mas se quisermos fazer as continhas todas certas, ter neste momento um serviço de 100 megabits por 35 euros por mês, mais 10 da taxa mensal, vocês podem dizer, ok, mas eu posso comprar o equipamento. Podes, mas isso já te leva aos custos de instalação, está bem? Mas as pessoas são livres de o fazer. Tu estares a pagar 100 ou 200 ou 300 euros pela antena, se calhar tu vais olhar aqui e dizer assim, bom,
Eventualmente posso ter 1 ano ou 2 anos a pagar e se calhar não vou chegar ao preço da antena mais XPTO encarpada e não sei o quê. Mas se eu quiser ter o serviço a longo prazo, se calhar compensa-me ter a antena. Ora bem, no caso dos 100 megabits, por 45€ por mês já começa a ser azedo. E se vocês forem verificar aqui, as velocidades de download de 100 megabits habitualmente entre 80 a 100 e as de upload entre 15 e 35. Isto são velocidades baixas, ok? São velocidades baixas. Em qualquer BLM, vocês, por exemplo, até na Vodafone, em que vocês têm uma limitação de velocidades de 150 a 50, vocês conseguem melhor. Agora, vocês aqui têm a vantagem de não estão a depender dos sites, não estão a depender de puros, não estão a depender de nada. Portanto, podem estar lá no fim do mundo e têm este acesso. Pronto, isso aí vocês já sabem. Mas depois têm que contar sempre com este tipo de consumos, entre 25 a 40 watts. Pá, isto pode ser muito, isto pode ser pouco. Façam as vossas contas, cada um analisa. Imaginem 25 watts vezes 24 horas por dia, vezes 30 dias por mês, é alguma coisa. E isto na mini, na antena mini. Porque se vocês vierem aqui, por exemplo, para os 200 megas e para outros serviços, nomeadamente aqui a Starlink Standard 4, estes consumos aumentam significativamente de 75 para entre 75 e 100 watts. 100 watts de forma constante vezes 24 horas vai-vos dar um valor significativo a somar à mensalidade já azeda, porque estamos a falar de uma velocidade de internet de 200 megas, habitualmente 140 a 200, e o upload mantém-se de 15 a 35. Estar a pagar 55€ por mês ou 45 mais o custo da antena é muito salgado. E fica mais salgado ainda se vocês vierem olhar para o serviço Max, que é o serviço que vos vai dar a máxima capacidade, e essa máxima capacidade é até 400 megabits, com uma velocidade entre 170 e 320 e o upload miserável de 20 a 40 megas. E tem que somar na mesma os custos dos 75 a 100 watts de forma constante, que não é tão pouco quanto isso. E neste caso já são 65€ por mês para, por exemplo, terem uma internet que é muito inferior à internet que a Digi fornece por 7€ por mês ou que qualquer incumbente vai fornecer por 10€ ou 15€ por mês através dos serviços fibra. Agora, o que eu vos digo é, do ponto de vista de quem não tem alternativa, se calhar é o que é. Estou-vos a dar o exemplo, por exemplo, do Eduardo, que é uma pessoa que precisa de internet ilimitada, precisa de internet de forma constante, precisa de internet sem quebras. E aí não tem opção. Vamos considerar isto um custo de trabalho e está incluído, é os custos da empresa. Está tudo bem. Para o utilizador normal, este tipo de preço já começa a ser um bocadinho elevado e retira em grande parte aquilo que é a competitividade da Starlink em si. Porque se eu for um utilizador comum, que não vou acreditar que todas as pessoas sejam utilizadores altamente intensivos que necessitam da velocidade toda às 3, às 4 da manhã, às 5 da manhã, uploads constantes e não sei o quê, se tu fores uma pessoa comum, qualquer router com um cartãozinho de banda larga móvel vai ser mais do que suficiente para tu chegares até a estas velocidades, ok? Para tu chegares ao plano residencial max, eu já não vou dizer que seja em todo lado, porque eu sei que há antenas que ou estão esgotadas ou se tu estiveres numa zona remota que tem lá uma antena qualquer longe e que serve muita gente e que aquilo está tudo congestionado e que as operadoras estão-se a borrifar para isto, se calhar não vais ter este tipo de velocidades. Mas para tu chegares, pelo menos aqui ao serviço mínimo dos 100 megabits, é mais do que suficiente, ok? Mais do que suficiente. Portanto, meus amigos, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Eu acredito que no decorrer dos próximos anos, Starlink vai sofrer um decréscimo significativo na procura. E vai acontecer isto porque em Portugal? Porque o preço simplesmente deixou de ser altamente atrativo. O preço já não é atrativo. O preço é elevadíssimo. Estamos a falar a um nível já de cobrar quase 3, 4, 5 vezes a mais os valores da fibra atual. Ok? Portanto, vai continuar a ser interessante do ponto de vista dos clientes que não tenham a mesma opção. Okay? Aqueles clientes que não tenham verdadeiramente a opção e que necessitem mesmo de um serviço 24/7, sempre a funcionar numa zona remota onde os serviços terrestres, vamos chamar assim, só cheguem com velocidades baixíssimas ou onde os serviços móveis não tenham neste caso um comportamento minimamente aceitável, aí não há grande opção e, portanto, se a pessoa não tem a opção, tem que se sujeitar. Mas, no caso concreto daqueles que tenham depois outras opções, a Starlink já nem é interessante do ponto de vista de preço, nem é sequer interessante do ponto de vista do serviço em si. Como eu vos disse, para uma utilização profissional, uploads de até 40 megabits num serviço que custa 65€ por mês é
miserável, ok? É absolutamente miserável. Eu nem imagino quanto tempo é que eu vou demorar a fazer o upload deste vídeo com 40 megabits de upload, ok? Quando eu estou habituado a ter 1 GB, 2 GB, 10 GB, é o que eu tenho em casa, tenho 10 GB, mas mesmo que tu tenhas um serviço com 500 espelhados ou no mínimo 100 ou 200, já estamos a falar de velocidades que são muitas vezes superiores àquilo que a Starlink promete. Por isso, eu acho que ultrapassámos a fase em que o Elon Musk tinha interesse de massificar o serviço, em mostrar que o serviço podia de repente, ou seja, acima de tudo, torná-lo barato ao ponto de que as pessoas o comprassem a ideia, comprassem o serviço e fossem perceber como é que ele funcionava e perceber de facto que é uma maravilha da tecnologia, não há dúvida nenhuma disso. Ter uma coisa que aponta para o céu e tem cobertura em qualquer lado e não sei o quê é absolutamente brutal, principalmente quando tu alias isso a powerbanks portáteis e não sei o quê, então consegues ter uma coisa completamente incrível para os kits de apagão e não sei o quê, mas a estes preços para o utilizador comum, já não posso dizer que esta é uma alternativa de caras para a substituição, quer seja da banda larga móvel, quer seja da banda larga fixa, porque os preços tornaram-se proibitivos, pelo menos no mercado em Portugal. Do ponto de vista da compra do equipamento, obviamente que não vai ser por mais estes 10 euros, que o pessoal vai dizer assim, agora por mais estes 10 euros. Não, o preço base já era alto. Okay? Na última mexida o preço base já era bastante alto. Claro que existem promoções, vocês podem comprar a antena e ficam com ela e acabou, e se tiverem o serviço durante 5 anos já estão no lucro, mas correm sempre o risco de, vamos imaginar que essa antena tem um problema, vão ter que comprar outra antena, ou seja, porque nada é infinito e estar a fazer esse custo, a compra, era a mesma coisa que eu agora as operadoras começarem a dizer, bom, começas a pagar sempre 10 euros por mês pelo router, pelo conversor de fibra e pela box, por exemplo, ou então se quiseres compras os equipamentos todos aqui ao preço que eu quero vender para teres o serviço. Isso seria horrível, porque eu para ter o serviço eu preciso dos equipamentos. Se tu queres vender o serviço, tu deves pelo menos disponibilizar o equipamento. E eu acho que a disponibilização do equipamento, pelo visto, neste caso do ponto de vista do empréstimo, seria o normal. Depois no final eu devolvo o equipamento. Se não devolveres o equipamento a funcionar, ou seja, claro que durante o período de utilização, se o equipamento tiver algum problema, terá uma garantia associada e tem que substituir o equipamento e está tudo certo. Agora, se tu no final não queres devolver o equipamento, tens que o pagar. É a mesma coisa que acontece aqui. Cobrar uma mensalidade é complicado, ok? Cobrar uma mensalidade é complicado, principalmente quando essa mensalidade é muito superior. Agora, eu também compreendo do ponto de vista tecnológico, se calhar uma antena destas tem um custo de produção e tem um custo associado que não tem nada a ver com um router e com uma box e com não sei o quê. Estamos a falar de uma coisa muito mais complexa e de uma coisa que em grande escala, se tu fores massificar, fica difícil absorver esses custos todos. Mas era o que estava implícito, não é? Foi sempre assim que funcionou. Portanto, digam-me nos comentários se para vocês este tipo de alteração torna agora, já passou aqui uma mosca que deve concordar, se este tipo de alteração vos faz fazer repensar no serviço da Starlink ou não. Eu particularmente acho que a última alteração de preço já foi muito dura do ponto de vista da análise, mais esta soma de 10 euros mensais já leva os valores para muito acima daquilo que eu acho que é o aceitável para o nosso mercado. Se formos se calhar olhar para outros tipos de mercados, se calhar não é nada do outro mundo, mas para o mercado em Portugal é muito significativo pagar 75 euros por mês para ter uma internet que não chega nem sequer aos valores mínimos olímpicos que as fibras hoje em dia conseguem apresentar por preços, em grande parte dos casos, quase... É assim, eu estou aqui a imaginar, mas é assim, a fibra da Digi de 500 megas é 10 vezes, mais ou menos 10 vezes, não é? 7 para 70 são 65, não é? Que é quase 10 vezes a menos o preço, por um serviço que vai dar velocidades semelhantes no download e mais de 12 ou 13 vezes no upload. Portanto, a escala é gritante. Agora, eu não estou a querer fazer comparação direta entre os serviços, vamos chamar terrestres e os serviços de satélite, são coisas diferentes, mas eu acho que com este tipo de proposta, a Starlink tem vista a reduzir um bocadinho, pelo menos a progressão no mercado em Portugal. Os que, como eu vos digo, os que têm a antena emprestada sem pagar nada vão continuar a ter a antena, pelo menos até novas ordens, vão continuar a ter a antena emprestada. Os que compraram. Isto será só para novos clientes. Digam-me se, caso vocês sejam clientes que estavam a pensar ir para a Starlink, se isto é algo que vos faz diferença, se não vos faz diferença, digam-me nos comentários. Um grande abraço e vemos no próximo Viciado Comentar.